Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse centro de mesa feito com o ponto Emília. O material da aula de hoje aqui, então, vai ser o barbante na mescla de roxo e eu vou usar também o lilás claro. A agulha utilizada vai ser a número 3,5 milímetros. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Nós vamos começar aqui, então, fazendo a laçada inicial, 6 correntes e um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Assim, a gente fecha um círculo. Vamos fazer 3 correntes para servir como um ponto alto, colocar mais 3 pontos altos aqui no círculo. Vou fazer, então, 3 correntes e 4 pontos altos aqui no nosso círculo. Três correntes novamente e mais 4 pontos altos. Três correntes e mais 4 pontos altos. Três correntes e um ponto baixíssimo no primeiro pontinho da carreira. Aqui a gente já pode arrematar o nosso fio. Aqui então a gente já tem o nosso primeiro quadradinho. Eu vou fazer aqui 6 quadradinhos para usar aqui de exemplo para vocês, para eu poder mostrar aqui como que a gente vai fazer o ponto. Mas vocês vão fazer aí o número de quadradinhos necessários para poder fazer a peça do tamanho que vocês quiserem. Aqui então eu já estou com os 6 quadradinhos prontos e eu vou fazer assim, tá? Em 2 fileiras de 3 quadradinhos. Vou começar aqui então a primeira fileirinha. Vou fazer a laçada inicial com o fio lilás. Vou pegar aqui um quadradinho. Vou passar essa laçada aqui entre os pontos altos, o grupinho de 4 pontos altos. Fica 2 pontos altos para um lado, 2 pontos altos para o outro. Eu entro aqui no meio dos pontos, vou passar a laçada, faço uma corrente para servir como um ponto baixo. Vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço do cantinho. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. Um ponto baixo aqui no meio do próximo grupinho de 4 pontos altos. 2 pontos altos no próximo espaço do cantinho. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. Um ponto baixo
aqui no meio do próximo grupinho de 4 pontos altos de base. Nesse ponto aqui, a gente já trabalhou metade do quadradinho. É aqui que a gente vai fazer a montagem com o próximo quadradinho. Então, a gente faz aqui 2 correntes, pega o próximo quadradinho, faz um ponto baixo aqui no espaço dos 4 pontos altos. E aí, ó, já tá aqui montadinho. Vou fazer as orelhinhas do mesmo jeito que eu fiz aqui, com uma pequena diferença, que a gente vai fazer a orelhinha já unindo aqui com esse módulozinho que já tá feito. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, venho aqui nesse espacinho aqui da correntinha do módulozinho que a gente já fez, vou fazer um ponto baixíssimo. E aí sim eu termino de fazer a orelhinha. Faço os 2 pontos altos seguintes, uma corrente e 2 pontos altos. Aqui não tem correntinha mesmo, tá? Vai fazer direto aqui a união, não faz correntinha nenhuma. Fica assim, bem justinho. Se você fizer corrente, vai dar aqui um espaçamento que não é para ter, tá? E aí, terminou de fazer aqui a orelhinha, vai fazer o ponto baixo no meio dos 4 pontos altos e vai fazer a próxima orelhinha. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Faz aqui o ponto baixo. Aí aqui a gente já tem novamente a metade do quadradinho trabalhado. Aqui eu já faço as 2 correntes, pego o próximo quadradinho, faço aqui um ponto baixo no meio do grupinho de 4 pontos altos, pode ser qualquer um dos grupinhos, tá? E aí, fez aqui o ponto baixo, vai fazer os 2 pontos altos da orelhinha, prende aqui um ponto baixíssimo nesse espacinho de uma correntinha do módulo que já tá feito, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Dessa forma aqui, a gente vai unindo todos os nossos quadradinhos. Independente da quantidade de quadradinhos que você fizer, o passo a passo ele vai ser o mesmo. Você vai continuar fazendo isso aqui até terminar todos os quadradinhos da sua fileirinha. Quando você conseguir colocar o último quadradinho da sua fileira, então digamos que você tenha colocado aqui 10 quadradinhos. O último quadradinho desses 10, aí você vai fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora. Fazendo aqui o contorno e vindo aqui para fechar a carreira aqui no primeiro quadradinho que a gente fez. Então, chegando no último quadradinho da sua fileira, você vai fazer o quadradinho inteiro, fazendo aqui uma orelhinha em cada cantinho do nosso quadrado.
As nossas orelhinhas vão ser sempre de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e ponto baixo aqui no espaço dos 4 pontos altos do quadradinho. Fiz aqui então toda a volta aqui do quadradinho. Chegando aqui na última orelhinha, a gente vai prender um ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo que já está aqui. Então, em vez de a gente fazer um ponto baixo, como a gente já tem um ponto baixo aqui, a gente vai só colocar um ponto baixíssimo. Vai fazer 2 correntes, vai prender um ponto baixíssimo aqui no próximo quadradinho, em cima do ponto baixo que a gente tem aqui. E aqui a gente vai trabalhar a orelhinha desse quadradinho. Como a gente já tem aqui um quadradinho desse lado, a gente vai fazer a união nesse primeiro espacinho aqui de uma corrente. Lembrando que sempre que a gente for fazer uma união, a gente não vai fazer correntinha. Ponto baixo aqui no meio e venho fazendo a próxima orelhinha. Cheguei aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro quadradinho. A gente vai prender aqui um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, que já está aqui. 2 correntes, prende um ponto baixíssimo no ponto baixo do próximo quadrado. Vem fazendo aqui a orelhinha, que vai precisar aqui ser presa, fazer aqui uma união com a orelhinha que tá aqui do outro lado. Fez aqui a união, é só continuar trabalhando. Terminando aqui a última orelhinha, é só prender um ponto baixíssimo. E aqui a gente já pode arrematar o nosso fio. Agora eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer a próxima fileirinha. Que além de ter aqui todo o detalhe que a gente teve aqui que observar na confecção aqui da primeira fileira, a gente vai ter também um detalhe adicional de ter que unir com a fileira que já está pronta. Aqui então eu vou passar a laçada inicial no meio aqui do grupinho de pontos altos, uma corrente para servir como um ponto baixo. Vou fazer aqui a minha orelhinha, fazendo 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Nessa partezinha aqui, em vez de eu fazer uma correntinha e 2 pontos altos, eu vou precisar unir com a parte aqui de cima, com a fileirinha que já tá pronta. Então, em vez de fazer a correntinha, eu vou fazer uma união. Vou vir aqui nesse espacinho
de uma corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Coloco 2 pontos altos. Ponto baixo. Vou fazer a próxima orelhinha. 2 pontos altos e faço a união. Porque essa união, ela tem que ficar assim retinha. Se a gente fizer a união por esse espacinho aqui em cima, não vai dar certo, vai ficar torto. Então, a gente faz o primeiro espacinho, aqui no segundo espacinho que a gente faz a união. Aqui, o espacinho que fica retinho aqui é o primeiro, e aí o segundo a gente não vai unir a nada por enquanto. Então, eu faço aqui os 2 pontos altos. Uma corrente, que vai ser aqui o nosso segundo espacinho. Ponto baixo. E aí, a gente tem aqui a metade do quadradinho já feito. Já uni aqui com a fileirinha, que já estava pronta. Agora, eu vou unir com o próximo quadradinho, então. Vou fazer 2 correntes. Venho no próximo quadradinho e vou fazer o ponto baixo aqui no espacinho dos 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos, já trabalhando aqui a orelhinha. Venho aqui nesse espaço de uma corrente. Então, fica aqui, ó, 2 pontos altos, espaço de uma corrente. Vai ser aqui que a gente vai colocar o ponto baixíssimo. Colocou aqui o ponto baixíssimo, vai continuar trabalhando a orelhinha, fazendo 2 pontos altos. E aí, aqui, a gente precisa unir agora com a fileira de cima. Então, em vez de eu fazer a correntinha, que seria o natural, a gente vai fazer a união, fazendo um ponto baixíssimo. Termino aqui a orelhinha com 2 pontos altos, ponto baixo aqui no meio. Começo a próxima orelhinha, fazendo 2 pontos altos. Em vez de fazer uma corrente, a gente vai fazer a união com a fileirinha aqui de cima. Venho aqui no espaço de uma corrente, ponto baixíssimo. Faço aqui 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Ponto baixo aqui no meio. Então, já fiz a metade do quadradinho. Agora, vem o quê? O próximo quadradinho. Então, vou fazer 2 correntes. Pego o próximo quadradinho, ponto baixo aqui no meio. Começo a fazer aqui a orelhinha colocando 2 pontos altos. Vou fazer a união com o outro quadradinho. Dois pontos altos. Faço a união com o quadradinho de cima. Dois pontos altos, ponto baixo aqui no meio. Começo a fazer a próxima orelhinha, 2 pontos altos, faço a união com a fileirinha de cima. E a partir daqui, a gente vai
voltar contornando essa fileirinha. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, quando voltou contornando, a gente vai fazer aqui também. Eu vou fazer aqui junto com vocês, para poder aí ficar ainda mais fixado aí como é que a gente vai fazer essas carreirinhas. Coloquei o ponto baixo, vou continuar trabalhando, fazendo já aqui a próxima orelhinha, que vai ser feita daquele jeito. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Aqui a gente pode fazer a orelhinha normalmente, porque a gente não vai precisar fazer a união com nada. Ponto baixo aqui no meio. Começo a fazer a próxima orelhinha. Posso fazer essa orelhinha aqui normalmente também. Terminando a orelhinha, a gente vai prender um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Duas correntes, ponto baixíssimo aqui no ponto baixo do próximo quadradinho. Aqui eu vou começar a fazer a próxima orelhinha, que vai unir com a orelhinha do quadradinho anterior. Então, eu faço 2 pontos altos e faço aqui a união. Nesse espacinho. Continuo trabalhando a orelhinha, fazendo 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Ponto baixo aqui no meio. Essa orelhinha aqui eu vou fazer normal, colocando as correntinhas no lugar de cada correntinha. Então, fica 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Terminei a orelhinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, 2 correntes, ponto baixíssimo aqui no ponto baixo do próximo quadradinho. Aqui a gente vai fazer essa primeira orelhinha unindo com a orelhinha do quadradinho anterior. Então, eu faço 2 pontos altos, prendo, ponto baixíssimo. E o restante aqui, a gente vai fazer sem unir a mais nada. Então, a gente vai trabalhando normalmente. Aqui no fim da carreira a gente prende um ponto baixíssimo e já pode arrematar o nosso fio. Assim, então, a gente vai fazendo as nossas fileirinhas. Pode fazer o número de quadradinhos que você quiser, pode fazer o número de fileiras também que você quiser. Eu só vou mostrar aqui para vocês a quantidade de quadradinhos que eu utilizei e o número de fileirinhas que eu fiz, que foi, no caso aqui, 6 quadradinhos e 4 fileiras. Assim, então, pessoal, a gente vai finalizando a nossa aula com o nosso centro de mesa já prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa pra mim aí o seu gostei, compartilha o vídeo e também se inscreve aqui no nosso canal. E você que quer se aperfeiçoar no crochê, quer aprender peças exclusivas, peças inéditas,
dicas, técnicas exclusivas, vem participar do meu clube do crochê. Para participar do clube, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu site e lá você pode saber mais e participar. O nosso site é o jnycrochet.com.br. Por hoje então é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!